Casa. Tudo bem com vocês? Vamos começar o trabalho dessa noite com os recados. Palestras. No dia 25 de agosto, terça-feira às 20h15, o Kelman Freitas vem falar sobre Paulo de Tarso sob a ótica do livro Paulo e Estevão. No dia 26, na quarta-feira à tarde, às 14 horas, o Cássio Branco de Araújo vem falar sobre o suicídio sob a visão espírita. Eventos. Mês de agosto nós não temos eventos, mas o nosso próximo evento é em setembro, no dia 12 de setembro, das 15 às 17, nosso chá beneficente. Continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? Constante, os quadradinhos de 20 por 20, de crochê ou tricô, que aí depois são unidos para formar mantas, que a gente doa para instituições aí, atender mães com suas crianças. Você falou do curso, começa em setembro também depois. Ah, sim, é mesmo. Do curso de... Acho que Bem lembrado. Nós, no dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro nós começamos um curso básico, né? Quintas-feiras, das 20h30 às 22h, aqui. Tá? Quem quiser, quem tiver interesse, pode se inscrever ali, ou pode se manifestar também pelas redes sociais, tá? Quer fazer. A gente já fica com as informações para iniciar. Mas então, dia 3 de setembro a gente começa. Falando sobre doações de roupas, calçados, acessórios e os espíritas, novos e seminovos, nós aceitamos, né? Livros, tanto livros como roupas, calçados, a gente pede que estejam em bom estado, né? Para que a gente possa deixar no nosso bazar, deixar aqui para as pessoas também. Aceitamos também doações em dinheiro via Pix, a gente tem o QR Code aí pelas paredes, né, quem tiver interesse. E quem quiser também pode se associar ao SEAC com contribuições mensais a partir de R$30. Aí seriam contribuições mensais se associando. Mas se você quiser fazer uma doação esporádica, se não quiser fazer também. Nós continuamos fazendo também a arrecadação de tampas plásticas e notas fiscais sem CPF, né? Que nós direcionamos para o Instituto Amor Rosa. A gente sempre tem umas caixas ali que podem ser depositadas diretamente ali. Atendimento fraterno, que é aquele trabalho que nós fazemos. Quem tiver, quiser bater um papo, desabafar, quiser alguém para ouvir, angustiado, qualquer coisa, pode fazer contato pelas redes sociais, pelo Facebook, a gente faz pela WhatsApp, mas também fazemos presencialmente aqui, né? Pode chegar meia hora antes do início do trabalho, é o que a gente pede, porque aí nós temos uma salinha aqui no fundo, um trabalhador da casa vai conversar um pouquinho com a pessoa e depois, por que meia hora antes? Porque aí depois dá para sair de lá e vir para cá. Pegar a partir de então, chegando 15 para as 8, 10 para as 8, e durante nas quartas-feiras, o trabalho começa às 14 horas, né? 13h30. Livros, nós temos a nossa biblioteca circulante, né? Aí nós temos livros espíritas e temos também a revista espírita. Aí. Temos todos os números. Não sei se todos, mas tem um bom número. Um grande número, eu acho que quase todos os números da revista Espírita, né? Que é um trabalho que o Kardec começou depois de publicar o Livro dos Espíritos, em 1857. Em 1858 ele começou a editar a revista Espírita, que eram os ensaios que ele fazia para depois acrescentar as obras dele, né? De estudos, de pesquisas que ele fazia no estudo dele.
Interessante isso. É bem interessante. Bem legal. Né? Porque tem muita coisa ali na revista espírita que você vê nos livros espíritas, mas tem coisas que você não vê nos livros, nos 5 livros da obra espírita e que estão na revista espírita. Mais detalhados alguns Mais temas. detalhado, né? Com referências também, como chegou aquilo, discussões. É bem interessante. É um complemento à leitura dos 5 livros da doutrina espírita. Então, a obra espírita não são só os 5 livros espíritas, são 5 livros da codificação, mais todas as edições da revista espírita. É bem interessante. A gente tem ali que pode levar para casa, ler, trazer de volta, né, da nossa biblioteca. Temos também livros à venda, né? A gente sempre deixa ali numa bancadinha, com precinho e tal, para se interessar por algum livro. Não são livros espíritas, né? Não são livros espíritas, são livros que literatura sem ser exclusivamente espírita. Bom, falando sobre a nossa cantina, né? Nós temos aqui ao fundo, quem sai do corredor aqui, lá no fundo, ou quem sai da sala de passe, à direita ali, tem a nossa cantina, onde nós temos lá chás, cafés, cappuccino, água, suco, refrigerante. E sempre temos um bolo lá, às terças da noite. Quem pegar um café, quem comprar um café, um chá, alguma coisa, um refrigerante, ganha um pedaço de bolo. Não sei qual que é o bolo hoje. Tem bolo hoje? Tem. Só não sei saber. Eu não sei o sabor, mas tá bom, que eu comi, mas não lembro. Tem fubá. Fubá? Fubá com laranja lá. Ah, esse tá bom. Se tem, eu não sei, mas que tá bom. Tá. É só para deixar o pessoal de casa falando. Falando das redes sociais, nós temos a página no YouTube, @SEACLapa, tudo junto, né? Onde nós temos todos os vídeos este vídeo aqui que nós estamos gravando hoje. Vai para lá. As palestras também, que a gente anuncia sempre a última semana do mês, as palestras também vão para lá. E nós temos também lá um trabalho recente, que a gente começou recentemente, que ele se chama Momentos com SEAC. Então, todos os dias tem um videozinho de 20 e poucos minutos, no máximo 30, de algum trabalhador da casa falando sobre algum tema espírita, né? Então, ao meio-dia, todos os dias. Quem se inscrever no canal e marcar o sininho, vai receber, inclusive, notificação, né, naquele momento. Se estiver com tempo, com vontade, então, entra lá. Só avisa que é SEAC Lapa, porque SEAC tem um monte. Ah, Né? sim, é SEAC Lapa. É @SEAC Lapa. É esse o endereço no YouTube. Nós estamos também agora vendendo a caneca, né, do SEAC. A gente tem essa mostrada que a gente deixa aqui na mesa, mas temos ali no armário junto da biblioteca. Paixão também. Kardec, do Chico, E com uma oração. são as orações, né? Oração Cáritas, ou seja, temos ali, custam R$40. Né? Isso mesmo, Prece de Cáritas, Prece da Serenidade, Chico Xavier, Allan Kardec e SEAC. Essa é do SEAC e temos os outros motivos lá. E a gente tem também as caixas ali, que a gente, quem quiser deixar nome, pedir vibração de alguma pessoa, por qualquer motivo que seja, está doente, eu gostaria de vibrassem por ela. Por encarnados e por desencarnados, temos caixas dos dois, é só depositar o nome lá, com as informações, né? E a gente, nos nossos trabalhos fechados, né, que a gente realiza, a gente faz as vibrações. Ok? E sobre o último assunto, Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, nós temos um folhetim explicativo ali, né, que é o Evangelho no Lar, na realidade, a gente chama de Evangelho no Lar, é um momento de reflexão, né, que a gente é interessante fazer em casa, pode ser no trabalho, se quiser, sozinho, acompanhado, com família,
filho ou não. Né? Um momento, e a gente, por que a gente pede lá no folhetim, diz assim, fazer uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, né? Porque a gente, como espírito, entende, acredita que a espiritualidade, que está por aqui, né? Mas não está aqui sem fazer nada, né? Porque quando a gente desencarna, a gente não fica sem fazer nada, suave na nave, né? A gente fica evoluindo, né? Trabalhando também no plano espiritual. E muitos espíritos nos ajudam, estão aí preocupados com a gente, né? Acompanhando a gente. E nesse momento, eles também, assim como a gente reserva um dia e um horário, eles reservam um dia e um horário para estar com a gente, nos acompanhar nesses momentos, né? Então, momento de reflexão, quem quiser fazer oração, como faz, lê alguma coisa edificante, alguma coisa bacana, né? Para dar aquela acalmada na vida material, né? Pensar um pouquinho no espírito, pensar um pouquinho, olhar um pouquinho para dentro. É bacana, é bom, interessante. Então é isso, esses são os recadinhos. Vamos então fazer a nossa reflexão, oração de abertura. Vamos pedir a todos para vocês ficarem relaxados em suas cadeiras, bem acomodados, refletindo sobre esse momento, né, em que estamos aqui por algum motivo. Cada um de nós está aqui por algum motivo, hoje, especialmente. Né? Pense nisso. Por que eu estou aqui hoje? O que eu vim buscar aqui hoje? Calma, reflexão, conselho, aprendizado. Alguma coisa a gente está aqui. A cada momento da nossa vida, nós estamos ali por algum motivo. Tem um objetivo. Nada que acontece na nossa vida, a cada momento, é por acaso. Podemos refletir um pouquinho sobre isso. Por que estamos sentados aqui? Vocês sentados em pé? Por quê? Aqui, agora. Podemos refletir assim, que a espiritualidade amiga que está por aqui também nos ajude, nos intua, nos aconselhe a seguir, encontrar o nosso caminho, encontrar as respostas que fazemos para nós mesmos, no nosso íntimo, a cada instante da nossa vida. Que sejamos auxiliados, mas nunca esqueçamos que tudo parte de nós mesmos. Nada acontece se nós não quisermos. Nada acontece se nós não agirmos no sentido de obter. Que assim seja. E hoje eu mesmo vou fazer o Evangelho, que a gente chama de Evangelho, mas a gente pode chamar de momento de reflexão. E hoje eu vou chamar de, como é que eu chamo? Conversa casual. Conversa casual. Eu vou ser sincero com vocês, eu preparei um tema para falar com vocês, mas não fiquei confortável com ele. E eu ia lá e lia de novo, e, sabe? Aquela camisa que está meio justa, que a barriga cresceu. Não estava legal. Então eu vim no caminho pensando em vim conversando com a Lúcia, minha esposa, no caminho. Não falei nada para ela, não pensei, não vou falar sobre isso não. Só que como então eu não preparei nada, então vai ser uma conversa casual. Eu deixo aberto a vocês se hoje alguém tem alguma coisa que gostaria de falar a respeito. Tem alguma coisa que está incomodando? Ou então que está feliz sobre isso? Um tema, pode ir. Eu não vou dizer que eu não estou aqui na posição de professor não, hein, gente, que vai dar respostas. Mas a gente pode discutir um pouquinho e refletir. Eu acho que também faz parte desse momento da gente aqui, esses 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos que a gente chama de evangelho, a gente traz um tema, alguma coisa que a gente preparou, faz parte também a interação do pessoal que está com a gente, se for possível. Então pode perguntar. É como se fosse um pode perguntar, né?
E mesmo no Pode Perguntar, a gente deixa bem claro que nós não temos todas as respostas, né? E que as perguntas nunca são erradas também. Não tem nada de certo e nada de errado. O importante é refletir, é trocar informação, né? Trocar reflexões. Para quê? Para que eu fique cada vez mais livre no pensar, né? Seja mais crítico nas coisas que eu vejo. E o crítico que eu quero dizer não é nervoso, bravo, apontando o erro dos outros. Eu digo, o crítico é parar para pensar e falar, será que isso aí faz sentido? Né? Tem uma pessoa falando sobre aquilo. Hoje é muito fácil a gente fazer isso, né? A gente com esse negocinho na mão aqui, ó, a gente vê um monte de gente falando. E a gente também fala. Uns mais, outros menos, né? Eu falo muito pouco nisso aqui. Mas a gente vê muitas opiniões. E aí a gente tem que estar esperto, né? Ligado para não absorver todas essas opiniões e transformá-las em nossas opiniões. Só porque alguém falou. Só porque alguém, tido como bom em alguma coisa, falou, então eu acredito. E saiu propagando isso, né? Então eu acho que é importante isso, a gente debater, discutir, mas com respeito, com tolerância, né? Porque a minha opinião pode ser igual à sua, mas pode não ser. E se não for, qual o problema? Qual o problema para mim? Qual o problema para você? É só a diferença. São diferentes. E eu estou falando isso porque a gente vê isso muito hoje, né? Muitos movimentos verbais pesados, né? Altamente críticos. Se você não pensa igual a mim, então você não pode pertencer ao meu mundo. No final das contas, a gente vê muito essa mensagem hoje, né? Então, mas se você pensa diferente de mim e eu excluo você de mim, eu estou começando. Para mim, esse é o primeiro passo, eu estou te desrespeitando. Então, uma perguntinha, tá? Aproveitando isso aí, uma dúvida que eu sempre tenho. O Espiritismo parece que não se dá muito assim, não diria valor, mas com relação à vida de um inseto. Ele existe como ser, como alma? Não, né? Porque se eu matar um inseto, eu estou praticando o mal? Ou não? Estou tirando uma vida que Deus criou. Sim. E até que ponto isso é um mal? Quer dizer, a gente mata um bicho, eu pisei numa barata, nojenta, vou destruí-la, sumir na minha casa. Mas eu pratiquei o mal, ela tem uma vida. Ela foi criada por Deus, tem um objetivo na vida. Com que direito eu tenho de ir lá? Eu deixo essa resposta com você. Não sei. Como você se Eu sinto que é bom, tirar, às vezes eu fico preocupado. Você tem o livre-arbítrio. Todos nós temos. Né? Então você, por exemplo, isso, você fala, um inseto. Uma barata que é um inseto asqueroso. Né? Tem gente que tem medo, tem gente que tem asco, tem gente que. As duas coisas. E tem gente que não tem nojo. Não come. Então, só que ela tá aí, né? Se ela tá por aí é porque precisa estar. Né? Porque ela é fonte de alimento para um. Cadeia alimentar. Né? Oi? Uma cadeia alimentar. Está na cadeia alimentar. Faz parte. Né? Faz parte. O pernilongo no corrente, né? Ué? O pernilongo no corrente. Só que como ela transmite doença, você não pode criar uma barata, botar na cama bonitinha para fazer neném. Então, Mas se eu sair matando barata, então, mas que mal tem isso? Não tem Não, disso, não. não tem. Então, mas que mal tem? Ou formiguinha. Eu vejo assim, o mal está naquilo que eu acho que é mal. Não, Eu tenho uma noção que eu tenho certeza que é diferente de outras pessoas
muito diferente, e muitos pensam igual a mim, do que é o bem e o que é o mal. Dentro do meu grau evolutivo, eu tenho certeza que tem coisas que eu acho que não tem problema nenhum, e que se eu tivesse num grau acima, seria mal. Né? Coisas que eu sei que nesse patamar que eu estou, eventualmente, uma atitude que eu tome, para mim é normal. Para mim é normal. Mas para outro ser humano, encarnado ou desencarnado, que olha essa minha atitude e diga, nossa, como esse Paulo ainda precisa evoluir. Né? Assim, e eu faço esse paralelo quando eu olho para um cara que assassinou uma pessoa. Né? Mas um ser humano é diferente. Né? Um ser humano é diferente. Tudo bem, eu só estou fazendo paralelos. Eu não estou dizendo que é igual a mais barata. Não estou falando que é a mesma coisa. Eu só estou querendo levar essa conversa para um nível. Eu acho que o que você colocou é isso que eu coloco. Você acha, para você, o que você falou, a barata é asquerosa, ela me incomoda, no seguinte, então eu mato ela. Eu saio matando barata. Isso te faz mal? Você se sente mal? Se você mata uma barata? Não, barata não sei, mas às vezes um tipo de inseto me incomoda. Então não mata. Então, mas eu estou tentando te traçar esse paralelo. Você concorda? Você concorda? Então, você concorda que tem situações em que um ser humano tira o outro do caminho, que incomodou? Como se fosse uma barata. Sim. Mas eu não sei. Né? Você não faria isso, eu te conheço. Você não faria isso. Você não está nesse nível, nesse grau. Você tá Deixa eu só... Posso participar também? Claro. Tem alguns... Quando a gente for estudar espiritismo, você vai ver que antes de chegar a ser espírito, o princípio espiritual passa por diversas fases. Então, sabe, mineral, animal, mineral, vegetal, animal, e depois alcança o ser humano, aí como ser humano já é espírito, né? Princípio. Então, se a gente analisar dessa maneira, o princípio espiritual está fazendo parte desse animal, desse inseto, do que seja. Só que tem alguns animais, alguns insetos, que eles servem como indicadores da humanidade. Em que sentido? Se todo mundo trabalhar legal, se todo mundo colocar o lixinho no lixo, se todo mundo tiver um respeito para com o próximo, você não vai ter uma incidência de pernilongo tão grande, uma incidência de barata tão grande, uma incidência de escorpião tão grande na cidade. Então, assim, tem alguns insetos que fazem a gente questionar, né? Eu até brinco, eu queria saber quem colocou pernilongo na Arca de Noé, né? Já que morreu todo mundo lá, por que colocaram pernilongo, barato, essas coisas? Mas esses insetos, eles servem para exatamente isso, a gente ter uma ideia de como é a sociedade. Porque se a sociedade se comportar bem, colocar o lixo onde deve, ter um respeito com o próximo, ter uma coleta, né? Mas você não vai ter barata. Então, mais do que se matar ou deixar de matar, a gente tem que pensar no comportamento que a gente tem. Então, por exemplo, a gente não vai encontrar um leão no meio da rua. Aqui na 12 de outubro não vai ter um leão. Mas barata vai. Isso é sinônimo do quê? Que a sociedade não pensa muito com o próximo. Porque é comum você passar o pessoal colocar o lixo dentro do bueiro. Ela sempre existe, independente. Não, a barata resiste à bomba atômica, né? Então, mas A radioatividade. Você também pode agir corretamente, como você não está falando, de não ter barata na cidade, né? Nas regiões urbanas, mas você pode sair, eu posso sair daqui e ir da região urbana, onde ela vai estar lá. Né? Então, é um ser vivo, sim, da natureza. Ele existe. Né? Ele nos incomoda. Mas às vezes pode não estar incomodando. A gente passa por estar incomodando esse bicho, eu mato. Por quê? Eu não mato. Porque você mata porque te incomodou. Mas eu fico preocupado. Então, Às vezes uma barata chega a matar, mas fico preocupado. você fica Você não é assassino. Não, o espiritismo não vai te chamar de assassino porque você mata barata. Eu estou dando seria. De qualquer maneira, você está destruindo uma vida. Né? Mas não é insignificante. Não é. Né? E eu tenho certeza que tem pessoas que podem até ter asco e medo da barata, mas que não pisam nela. Deixa ela passar.
Ocorre dela, mas não mata. Né? Então, é uma questão de como você enxerga a coisa. Né? Mas é só a forma de isso. Jogar o inseticida, eu não estou atuando de imediato, mas de alguma forma eu estou destruindo. A que ponto é válido isso? Até que ponto eu estou causando o mal? Difícil responder. Não, assim, se você pensar em termos de mal, vai fazer mais mal ela ficar viva e transmitir uma doença ou você eliminá-la? É verdade. Então é isso. Mas o mais importante quando tem essas situações, o primeiro se é um ser criado por Deus, a gente tem que respeitar que é uma vida. Legal, mas essa vida está colocada lá por quê? Né? É a mesma coisa. Pô, mas tem muita gente sacrificando o cachorro, largando o cachorro. Mudou de barata para cachorro. Mas é muito mais sinal das pessoas, da sociedade, do que praticamente do ato em si. Claro que você vai... Exemplo barato, vocês estão falando, né? Quantas vezes a gente está andando na rua, né? Voltando para casa, e tem a baratinha assim que passa em cima do meu pé. Eu não vou correr atrás da barata para matar. Não. Mas não pula um Mas grito. se estiver na sua casa Sim, mas a e minha subiu na sua se eu filha. não quero matar, o que eu faço? Pego uma folha de papel, um vidro, não sei o quê. Se o matar a barata me incomoda tanto, mas a barata viva também me incomoda, então vamos lá, a gente tira a barata e bota na natureza. Põe dentro de um vidrinho, põe no papel. Não, mas a barata é apenas um exemplo. Sim. Pode ser o que for, mosca, barata. Mas é isso. É exatamente isso. É exatamente esse paralelo que eu estava tentando fazer. Né? Você imagina que, para mim, tenho certeza para você, para todos que estão aqui, uma pessoa matar um outro ser humano é um ato de extrema violência. É abominável, não é aceitável e tudo mais. Né? Mas ainda é normal e sem nenhuma preocupação, a não ser para o meu amigo aqui, matar uma barata. Ele tem uma preocupação. Se eu mato uma barata, perante o espiritismo, eu estou tirando uma vida, eu sou culpado. Essa é a questão que ele está colocando. Certo? Isso que você está colocando. Então, aí eu quero levar para esse paralelo. Imagina a humanidade chegar num ponto em que seja inaceitável, assim como é tirar a vida de um ser humano, inaceitável tirar a vida de uma barata. Vocês conseguem conceber isso? Que um dia isso vai acontecer? Um dia vai acontecer? Que um dia a humanidade, assim como para a humanidade hoje, na maioria, olha, ainda hoje, no grau evolutivo, científico que nós estamos, tecnológico, ainda não é unanimidade ser asqueroso matar um ser humano. Vocês concordam comigo? Concordam? Não é uma unanimidade. Porque nós temos muita gente que acha que matar gente é legal. Certo? É verdade, você tem razão. Não é verdade? Uma pessoa Então, que olha a eu distância conheço que nós fala isso. estamos. Olha a distância que nós estamos de um momento em que será inadmissível matar um inseto, uma barata. Aí, nesse momento, com certeza, matar um ser humano. Faz muito tempo que a humanidade já estabeleceu como inaceitável, o que não é hoje, no século XXI. Então, nesse momento, aí eu posso te falar do Espiritismo. O Espiritismo, a doutrina espírita, a filosofia trazida pela doutrina espírita, ela nos dá um futuro super otimista. Porque pelo que eu leio na obra espírita, eu chego à conclusão que a humanidade vai chegar nesse em que matar um inseto é abominável. Mas não vai ser um contato, cada vez matar tudo e matar o ser humano é a evolução natural que nós temos da humanidade que está se perdendo a noção de moral. Segundo o Espiritismo, não. Segundo o Espiritismo, não. Mas a gente está Você estudou um pouco de Espiritismo comigo e com aquele moço que está ali. Né? Nós Você estudou um hoje pouco. isso vem acontecendo. Não, então, eu sei. com a humanidade. Eu conheço o teu pensamento também. Eu conheço o teu pensamento. Você tem essa preocupação. Você tem uma preocupação forte que você acha que nós estamos andando para trás. Você pode ajudar a mim. Né? Não, né? Então, na sua cabeça, nós estamos andando para trás.
Mas se você estudar a obra espírita, não. Nós estamos evoluindo, sempre em evolução. Nós não andamos para trás. Apesar de tudo que a gente vê, que parece que nós estamos andando para trás. Né? Porque o que acontece? Hoje, nós ainda somos tão pouco evoluídos que o que nós compramos é notícia ruim. Nós estamos afeitos o tempo inteiro para saber o que deu errado. Eu não estou me tirando desse barquinho, não. O que nos interessa quando a notícia é ruim? Por que tem tanta notícia ruim? Porque tem muita gente interessada. Se não tivesse, as notícias iam migrar. Porque tem muita coisa boa acontecendo. Mas tenha certeza absoluta. Tem mais coisa boa acontecendo do que ruim. Tem mais gente boa nesse mundo do que gente ruim. Você falou uma coisa interessante, que as pessoas se atêm mais ao fato de ter a desgraça acontecendo. Acontece um acidente, exatamente. o cara está despedaçado, vai todo mundo. Não, mas é exatamente o que tirar foto, exatamente sair nos isso jornais. que eu estou falando. O grau evolutivo nosso, né, do nosso espírito, nesse momento, nessa bola que nós vivemos, ainda é o grau evolutivo que nos faz nos importar mais nos atrai mais a notícia ruim, nos atrai mais ver a coisa que não tá boa, né? E sendo assim, nós recebemos aquilo que nos interessa. Eu não estou culpando aqui a televisão, a mídia, não estou culpando. A gente consome aquilo que a gente quer. Na minha reflexão antes disso aqui, não falei, a gente pede ajuda da espiritualidade de Deus, mas Deus fala olhando assim, tá, faça, o que você vai fazer? O que você está fazendo? Você quer tirar a cadeira daqui? Pega a cadeira e tira. Não fica aqui esperando que a cadeira saia porque você pediu. Que Deus vai ajudar você a tirar a cadeira do lugar. Né? Então, é isso que eu quero colocar. A gente consome o que a gente quer. Eu não consumo nada que eu não queira. Por mais que eu invente, que eu tenha a desculpa de que isso veio da mídia e eu fui influenciado. Então eu sou um fraco. Né? Então, por que a impressão que a gente tem que está tudo ruim? Porque a gente consome coisa ruim. Mas acho que a humanidade consome a desgraça, né? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Ela consome a desgraça porque ela ainda vive, ela quer consumir isso. Mas se você olhar... A evolução ainda não chegou. Está muito longe. Se você... Exatamente. Não sei se está longe, mas para nós não está longe, porque a gente já abomina isso. Então nós já estamos E se um pouquinho menos atrasadinhos, né? Porque a gente já está abominando essas coisas, malvadeza, tudo que está acontecendo, né? Essas guerras, tudo mais, a gente já não aceita isso. Você quer então, ver nós estamos no meio de uma parte que gosta e outra parte que não gosta. Então quem vai sair melhor é a parte que não gosta. Ayrton, você quer ver uma coisa interessante? Desculpa, dona Dina. Por que muita gente anda com crucifixo no pescoço? Acho que vai se proteger. Tá, mas crucifixo o que é? Crucifixo é um instrumento de tortura. Ué, Cristo não foi crucificado lá? Mas não é um sentido de proteção. Até a crucificação de Cristo era um instrumento de tortura. Depois a humanidade transformou um objeto de tortura em algo divino. Por que eu estou te falando isso? Porque ninguém lembra que ele ressuscitou no domingo, mas todo mundo anda com um crucifixo no pescoço lembrando da sua morte. Então, a partir do momento que você muda a mentalidade, você vai falar, aquilo foi importante? Foi, não estou dizendo que não tenha sido. Mas a mensagem dele e a ressurreição dele 3 dias depois é muito maior. Mas é só um símbolo. Sim, mas é um símbolo que, se você analisar friamente, é um instrumento de tortura. Sim. Então, assim, hoje as pessoas gostam muito mais do desastre, da desgraça,
do que lembrar que no final, né, vai ser tudo bom. O que o Paulo está dizendo? Se a gente lê Apocalipse, todo mundo lá, Apocalipse final do mundo. Não, o Apocalipse no final ele fala de vitória, ele fala de renovação, ele fala de vida, ele fala de progresso. A gente, quando olha para a rua, vê desgraça, só que quando a gente vem aqui e vê Cristo, a gente fala, é vida, é progresso, é evolução. Querendo ou não querendo, nós vamos evoluir. Querendo ou não querendo. Só que muitas pessoas usam o símbolo da tortura pendurado no peito, dizendo que é uma proteção. Né? Então, quando você pendura um símbolo de tortura em você, né? Minha maneira de pensar, eu não estou querendo dizer que eu estou falando uma coisa. Você ostenta um símbolo de tortura no seu peito. Mas as pessoas não têm consciência disso. Não, mas aqui nós estamos discutindo por isso que eu estou falando. A gente ainda precisa evoluir. Né? Mas nós estamos evoluindo. Se você olhar a obra espírita, é o que eu digo, ela é extremamente otimista. Ela diz que a gente não anda para trás, a gente evolui. E que todo o sofrimento não é porque Deus esqueceu de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Né? A maioria das vezes a gente faz isso. Né? Acontece alguma coisa com a gente, algum dissabor amoroso, trabalho, problema de saúde, a gente entende que nós estamos sendo castigados e fazemos uma pergunta: por que comigo? Livro Céu e Inferno fala tudo isso. E aí, se você olhar a obra espírita, a pergunta tem que ser outra. Para que isso está acontecendo comigo? Né? Que tudo que acontece com a gente tem uma utilidade, tem um objetivo. É fazer a gente aprender alguma coisa. Né? É para que eu falei assim, poxa, perdi o emprego. Ué, mas para que eu perdi o emprego? Não é por que eu perdi o emprego. Perdi o emprego porque eu tinha que perder. Né? Por algum motivo. Ah, porque o chefe era ruim, não gostava de mim, me mandou embora. Pronto, justifiquei. Estou feliz. Estou feliz e infeliz porque eu estou desempregado. Mas qual a utilidade disso? Para que eu fui demitido? Será que não é para eu fazer uma transição de carreira? Será que não é para eu arrumar um emprego melhor? Será que não é para eu pensar em outra coisa para eu fazer da minha vida? Pode ser. Pode ser não. É. A história do Tramontina? Então, o tombo é para Frente. dizer assim, né? É isso não, o tombo é para frente. Você tropeçou, você... O cara tipo, puf, para onde você vai? Quando ele faz isso, ele está te pondo para frente. Ele está fazendo assim, ó, sai do meu caminho. Quando o chefe manda você embora, sai do meu caminho, então... Puta, que bom que você não me quer no seu caminho. O livramento. Vou traçar o meu. Né? Às vezes é um livramento. Então nós estamos em constante evolução. Tá? Então por isso que eu quis fazer o paralelo. Ainda hoje a gente acha, nem todos nós achamos que é abominável tirar a vida do ser humano. Mas no futuro, será. Né? Será. Por isso que você ouve muita gente falando de evolução da Terra, a transição planetária. Né? Porque a gente, transição planetária é natural, mas é que é um processo natural. Não é porque o Chico Xavier falou que vai ter a transição planetária em 2078, sei lá quando é que ele falou. Não tem nada a ver isso aí. Não tem data marcada. O planeta está evoluindo constantemente. O planeta está se movimentando, não está? Matéria do planeta está em evolução, está mexendo o tempo inteiro. Né? A gente está influenciando um pouco nisso. O céu vai Está fazendo a nossa continuar parte. Nós estamos fazendo a nossa parte nessa mudança que acontece há milênios desde que a Terra existiu. Ela está em transformação, ela veja assim. Sempre com o céu azul, com o mar calmo. Não, gente. Ela sempre esteve. A biologia, a ciência nos mostra que existem espécies que desapareceram. Não existem mais, que se acham fósseis dela, que não tem mais aí hoje. Né? E a gente continua. E aí aparecemos nós, que éramos muito menos desenvolvidos, hoje estamos muito mais evoluídos, mas ainda tendo
caminho longo a percorrer. Longo, hein? Bem longo. Muito longo. Né? Então é isso. Vai chegar um dia que coisas que hoje são normais não serão. Tem coisas hoje que não são mais normais pra gente. Né? Que hoje nenhum de nós aceita mais, que eram feitas lá atrás. Hoje a gente ainda aceita que um ser humano tire a vida do outro, mas se a gente for algumas centenas de anos para trás, milhares de anos para trás, era normal. Não tem 200 anos, tinha lugar no mundo, como ainda tem, em que o cara andava com arma. E eu falava, bom dia, você não gostou, pronto. Tenho medo disso voltar. Né? Hoje muito. Então, ainda existe isso. Né? Mas tem lugares que não é mais aceitável isso. Não é mais. E no futuro não vai ser mais. E em tantos outros aspectos nós vamos evoluir. Mas a mídia divulga muito isso aí, né? Até nas coisas mais simples, do cinema e todas as Porque formas. chama atenção, tem espectador. A hora que não tiver mais, como ele falou, não tem mais graça. Eu assisti um filme agora recentemente, eu não sei se você já viu aí, O Dia D, né? Tão comentado, O Dia D, você assistiu? Não? Não? Mas eu achei uma porcaria, né? Não passa mais um filmezinho de ficção científica do Spielberg, né? Nada mais que falaram, tanto podcast, o que é isso? Vai mostrar a evolução do ser humano, que vão ter contato com os seres. Então, o filme até mostra, vou contar um pouco de spoiler, desculpa aí, mas o filme mostra que tinha uma empresa americana que matava os alienígenas que pegavam para obter informações. Quer dizer, o ser humano ainda quer matar até o que não existe aqui, né? E divulga isso, o povo acha que é normal. Né? Então, mas é isso, né? O que está na prateleira é o que tem quem vai lá pegar. Né? Aquilo que fica na prateleira e a humanidade começa a ignorar, sai da prateleira. É isso. Né? Mas, por enquanto, o que a gente consome é o que a gente recebe. O que a gente tem interesse é o que a gente recebe. Eu não vou montar um negócio para vender para você, para ela, para ele, uma coisa que ninguém quer. Estou fazendo uma correlação com o comércio. Eu vou. Né? Então, o que vende hoje? É isso que eu vou tentar vender. Se não, e ainda nós consumimos violência. Né? Ainda sim, dá a impressão. Não vou tirar a tua razão de achar que parece que o negócio está cada dia pior. Vai chegar uma hora que isso aqui vai acabar. E as religiões procuram mostrar que tem um outro caminho. Então, só que as religiões também caíram em corrupção também. Né? Tem muitos evangélicos aí, milionários, estão pensando só no então, aí não cabe aqui, ó, o espiritismo é, em primeiro lugar, espiritismo não é religião, né? Começa daí, espiritismo não é religião, é uma filosofia, é uma maneira de pensar a vida, não vou levar para o lado científico, não sei, é uma maneira de pensar a vida, voltando para o lado espiritual, porque aí o espiritismo entende, crê que existe uma continuidade da vida depois da morte física, né? Que o espírito, a consciência, o espírito permanece vivo e que a gente vai e volta. Né? Então, o espiritismo começa daí, ele não julga nada, não julga ninguém, não julga as outras religiões, e outras religiões não julga as religiões, não é religião, né? E é isso. Então, mas o que ele coloca como mensagem, quem lê um pouquinho da obra espírita vai perceber, vai conseguir discernir que ele nos coloca como seres imortais, né? E a gente vem em volta em encarnações para aprender, para evoluir, para melhorar. Sempre é esse o sentido, né? E que a gente não está aqui só de passagem. E essa vida material, é interessante a gente pensar um pouquinho, tirar um pouco, pensar um pouquinho naquelas perguntas que todo mundo se faz. Né? Quando eu morrer, qual vai ser? Quando eu vou? Né? Mas voltando ao assunto, e tirar uma vida
humana. Até que ponto isso repercute na sua existência? Qual é a punição para esse espírito? Punição, outra pessoa. Meu amigo, é a coisa mais grave que você possa imaginar na sua vida. Mas é interessante, né? Sabe qual é a punição? Está em você a punição. Né? Existe essa coisa de que você fez o mal aqui, você será punido na próxima encarnação, você será punido no plano espiritual, você vai para não sei um lugar lá que só vai gente ruim. Não sabe quem vai para esse lugar ruim? Sabe quem pune você numa outra encarnação? A sua consciência. A sua consciência. Não tem ninguém de chicote atrás de você. Não tem um monte de espíritos que não pega esse cara aqui. Eu não acredito nisso. Vamos levar esse cara para aquele lugar ruim porque ele é ruim. Você vai, ele mata. Você vai. Ele não tem consciência do que matou. Mas você vai ter. Quando vai, tem. Vai. Mas aquilo que é ruim mesmo, faz aquilo como matar uma. Por isso que a doutrina. Porque não chegou, ele não acordou ainda, entendeu? Ele não entendeu outra. Nossa, olha, quem Desencarnando, sabe ele vai ter essa consciência. quantas vidas e vidas passadas nós já tiramos? Hoje em dia você tiraria? Você falou que nem dá barato. Imagina de uma pessoa. Então é difícil. Você não tem você não vai ter lembranças, não vai ter consciência. Mas o seu inconsciente vai gravar. Nunca mais eu vou fazer isso. Você tem gravado. Mas aí como é que faz um soldado, que não é na obrigação dele, não tem que tirar. Mas aí é diferente. Aí ele para começar a conversa, se predispôs a ir para a guerra. O cara foi. Esse tema está no livro. O livro dos Espíritos. Você vai achar. Lá na frente tem uma questão que fala exatamente disso. Volta a estudar. E tem um monte de respostas para as suas perguntas na aula espírita. Só que vai demorar mais uma hora. Tem muita coisa e já passamos bem do tempo. 20 minutos, nós estamos em quase 30. Então, é isso. Você se mostrou interessado em um determinado momento em estudar a doutrina Dia 3 de setembro. Por um motivo que não cabe julgar, mas a partir de 3 de setembro, se você quiser voltar, a gente volta a falar sobre isso, mas aí com bastante tempo e trazendo as respostas que estão na aula espírita, que também você acredita se quiser. Certo? É aquilo que eu falei no começo, cada cabeça só sentença, só sentença, ok? Então é isso, agora seria esse o bate-papo de hoje e vamos agora ouvir Uma barata. Pois é, você viu? Baratinha. Você já imaginou se fosse aborto? Então vamos agora ouvir a prece de Carlos. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que para vós. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita
e santa imagem. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora vamos aguardar para ver se temos alguma mensagem do plano espiritual. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Hoje venho especialmente pedir a todos que se atenham em suas orações noturnas e diurnas também, para todos esses irmãos que estão desencarnando de modo agressivo, de modo violento, sejam quais forem os motivos, por que causas forem, pois estamos necessitando de muita oração para podermos ajudá-los. As orações, amigos, servem para purificar o ar quando eles chegam até nós. Eles se sentem melhores, menos perdidos, menos abandonados. Damos conta, sim, mas precisamos uns dos outros para que possamos dar conta ao nosso Pai. Vão chegar muitos e muitos mais, pois o planeta está evoluindo, apesar de eu ter ouvido que está muito demorado. Mas não, amigos, cada dia um dia, cada passo devagar, um pé à frente do outro. Não desanimeis. Pedimos que sempre orem, em qualquer momento, aonde estiverem, lembrarem, façam uma oração. Peçam, serão atendidos. E esses nossos irmãos perdidos agradecerão. A luta é muito grande, mas a vitória é maior. E que Deus abençoe a todos, que assim seja, amigos. E agora vamos ao nosso momento de vibrações. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos no só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitude de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e os que estão reencarnando neste planeta, sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham força, muita esperança, que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males,
sejam eles físicos ou espirituais, para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então a gente pede aí que vocês, antes de encerrar, aguardem, né? Daqui a pouco nós vamos fazer a filinha aqui para os passes. E para finalizar, vamos agradecer a nós mesmos por estarmos aqui agora, por nos disponibilizarmos a estar aqui em busca de alguma coisa, né? Em busca daquilo que está na nossa mente, que está no nosso coração, no nosso espírito. Agradecer primeiramente a nós e colocar sempre em mente: o caminho está sempre aberto. Só cabe a cada um de nós traçá-lo. A cada um de nós traçá-lo. Que tenhamos força espiritual, força mental para entender isso. Que nada cai do céu. Que somos nós os agentes da nossa bondade. Ou não. Então cabe a cada um de nós ter esse discernimento de, a cada momento, julgar a si mesmo e entender se está fazendo bem ou mal. Primeiro para si mesmo e depois para